Vamos dar início a esta pregação de hoje. É uma pregação muito necessária, porque o Senhor, ao longo desta quaresma, Ele está levantando homens novos, mulheres novas, para um tempo novo. Então aqui você está aprendendo, tanto no Rosário da Madrugada, mas também nesse momento de formação, a como combater o bom combate e sair vitorioso dele. Nós falávamos ainda há pouco, o inimigo ele não vai combater aquela pessoa que está conformada no seu pecado. Mas ele vai combater exatamente aqueles que decidiram lutar contra o pecado. Ele vai combater contra você, que decidiu reunir todas as suas forças para deixar esta condição. Você que está caminhando em estado de graça ou você que está lutando para caminhar na graça de Deus. Nós recebemos todos os dias pedidos de oração. Aqui eu já trago o Senhor José no rosário todos os dias e dizendo: irmã Maria Raquel, me ajuda com a oração. Eu estou caindo no vício do álcool. Eu não quero. Me ajuda, me sustentem com a oração de vocês. O seu José, ele está no álcool, mas ele está lutando para sair. O inimigo não quer que ele saia. Quantos esposos também estão com a gente aqui lutando para sair do adultério? Já disseram: eu não quero mais, mas eu não estou conseguindo. Entrou. E é muito difícil, não é fácil de entrar e é difícil de sair. Essa é a realidade do pecado. Por quê? Porque escraviza. O inimigo ele é o pai da mentira. Então a propaganda dele é que ao fazer o que você quer, a realizar os seus instintos, a deixar-se governar por essas más paixões, você é feliz. E aí, junto ao fato do pecado ser algo prazeroso, você abocanha como um peixe que morde uma isca, pensando que vai alimentar-se. Mas quando ele morde a isca, ele é puxado, ele está aprisionado. É essa a realidade do pecado. De quando nós deixamos que as paixões nos governem. Nós caímos num conto, nós caímos numa falácia, nós caímos na mentira. É fácil de entrar. Há uma proposta de uma felicidade, há uma proposta de um gozo. Mas tão logo você abocanha, tudo isso cai por terra e o que fica? Estou preso, estou escravizado. Outro dia eu escutava exatamente um pai de família, um esposo, aconselhando o outro. E olha o que ele dizia. Olha que interessante, ele dizia para este seu colega, dizia: nunca traia a sua esposa. Esse colega recém-casado, olha o que ele estava dizendo: nunca traia a sua esposa. Não faça isso a primeira vez. Porque depois que você faz a primeira vez, é tão difícil manter-se de pé. E ele dizia por ele mesmo, ele dizia: eu caí neste engano. Eu caí neste pecado de trair a minha esposa. E você não tem noção de como é difícil para mim. Depois da primeira vez, vem a segunda vez, que chama a terceira vez. Não traia a sua esposa. É fácil de entrar, mas é difícil de sair. É fácil entrar numa vida de drogadição, mas é difícil de sair. É fácil entrar, mas é difícil. Então nós estamos aqui, essa pregação serve para você que está lutando para não entrar. Porque aqui, Dom Lorenzo, à luz da Sagrada Escritura, do Catecismo da Igreja Católica, da vida dos santos, vai te instruir a permanecer firme como você que entrou, enganado por Satanás. Há muita gente boa, mas que enganado por Satanás está aí. E se não for uma mão amiga que se estenda, se não for a força de intercessão de uma pessoa, se não for essa misericórdia de Deus, jamais consegue levantar-se. Eu não sei em que situação essa pregação te encontra, mas eu sei que há poder na palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus para fazer de você um homem novo, uma mulher nova. Amém? Dito isso, meus queridos, nós vamos então... nós não vamos avançar hoje no livro. Ontem nós meditamos o capítulo 8, deveríamos estar meditando o capítulo 9. Segunda-feira eu vou meditar com vocês capítulo 9 e 10 juntos, tá? Mas hoje nós vamos... aprofundar aquilo que o irmão Luiz Maria trouxe, mas em razão do tempo, ele teve que encerrar a pregação ali. E hoje eu vou aprofundar exatamente a realidade dos pecados da carne, o modo de combater os apetites da carne. Porque Nossa Senhora vai dizer em Fátima, presta atenção, Nossa Senhora vai dizer em Fátima que este é o pecado que mais tem lançado as almas no inferno. Quando ela mostra aos pastorinhos a visão do inferno, ela diz: vão mais almas para o inferno por causa dos pecados da carne do que por qualquer outra razão.
Nós estamos vendo isso. Quantas vidas estão arruinadas, quantos jovens estão aprisionados na pornografia. O cérebro deles estão afetados. O cérebro dele está afetado, ele não consegue fazer outra coisa, pensar outra coisa. Está aprisionado neste vício, neste pecado terrível. Quantos matrimônios estão ameaçados de ruir por causa do pecado da luxúria, por causa deste pecado terrível da carne. E aqui eu já peço, você pode abrir o catecismo da igreja católica. Nós vamos utilizá-lo ao longo dessa nossa pregação. Mas antes disso, deixa eu esclarecer. O pecado da luxúria diz respeito a uma forma doente de viver a sexualidade. Tá? Isso aqui é muito claro, deixar muito claro, porque existe essa falácia. A igreja vê o sexo como algo impuro. Mentira! A igreja vê o sexo como algo indevido. Mentira! Mentira, porque foi Deus que criou, inclusive, foi Deus que fez com que da união entre o homem e a mulher viesse uma nova vida. Foi Deus que trouxe a fecundidade, foi Deus então que pensou, foi Deus que realizou e criou todas as coisas. Então, a igreja não vê o sexo como algo impuro. Quem vê o sexo de maneira profana é o mundo. Para o mundo, sim, o sexo é algo então profano. Para a igreja, o sexo é sagrado. O sexo é sagrado. Ele deve ser vivido com toda a sua potência, com toda a sua beleza, dentro de uma realidade pensada pelo Criador. O homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O que está em Gênesis, Jesus retoma no Evangelho, falando sobre a sacralidade da vida matrimonial. Sobre a sacralidade da vida matrimonial. Quem está pisando com os dois pés sobre a família, sobre o casamento, sobre o matrimônio, não é a igreja. É o mundo. É o maligno. Está conseguindo fazer isso porque encontra brecha em você. As nossas más paixões. Por isso São João da Cruz vai dizer, de todos os 3 inimigos da alma, o mundo, o maligno e a carne, o pior é você mesmo. O pior é a carne. Você é o seu maior inimigo. Por isso, nós vamos ver aqui o que precisa fazer então. Porque se o mundo chegar, se o inimigo chegar, mas não encontrar brecha em você, ele vai embora pelo mesmo caminho que ele voltou. Por quê? Porque você é essa torre forte. Fortalecido por graça de Deus, mas também com o seu esforço. Você está um jardim fechado, uma fonte selada, como está no cântico. Então presta atenção, a luxúria diz respeito a uma forma doente de viver a sexualidade. Na vivência desordenada da sexualidade, quando o homem se entrega aos vícios sexuais, a cama do casal deve ser um altar. É isso que a igreja ensina. O casal ele sai do altar onde sela o matrimônio para o altar que é o leito conjugal. Ali eles oferecem um sacrifício de amor a Deus. Outro dia, um recém-casado dizia que naquela noite de núpcias, olha quão profundo isso. Quando ele se uniu à sua esposa, ele disse, eu entendi aquelas palavras que o padre fala na missa. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Olha que profundo isso. O casal ele sai do altar, onde foi selado aquela união, sacramentada aquela união, com a bênção de Deus, para o altar que é o leito conjugal, onde ali se consuma o sacrifício do esposo e da esposa. Olha o que o mundo está roubando de nós. Olha o que o mundo está roubando de você, mas só está roubando porque você está deixando. Entende, filho? Entende, filho? Então, na vivência desordenada da sexualidade, quando o homem se entrega aos vícios sexuais, ao invés de se relacionarem como pessoas, eles passam a agir como sujeito e objeto, vendendo o próprio corpo como se fosse mercadoria. O que está no centro da sexualidade é o amor. Quando Deus criou a mulher, tirou-a da costela de Adão, não foi da cabeça, não foi do pé, foi do lado, para mostrar a sua igual dignidade entre o homem e a mulher.
Por isso, enquanto manifestação de amor, o sexo vivido naturalmente é feito a partir do encontro dos dois. Face a face, esposa e esposa como iguais. Mas o que é que o pecado trouxe? O pecado original, o pecado de Adão e Eva, trouxe uma desestabilidade, trouxe uma fragmentação neste equilíbrio. E desde então, a relação entre homem e mulher agora tende à dominação, ao desequilíbrio. Não são mais dois que se amam, mas um muitas vezes que passa a abusar do outro, como o senhor com o seu escravo. Para recuperarmos este equilíbrio, precisamos lutar, precisamos do esforço. Então, as pessoas quando escutam, não é? Quando a igreja se pronuncia, as pessoas que estão fora, que não deixam essa inteligência ser iluminada pela fé, ela pensa que a vivência da castidade, o 6º mandamento da lei de Deus, é um não que você dá a você, um não que você dá ao seu. Não, é um grande sim que você está dando a Deus. E meus irmãos, quando nós damos um sim a Deus, na verdade, não é Deus que se beneficia do seu sim. Essa ilusão precisa aqui cair. Porque Deus, nós não aumentamos nada no que Deus é quando nós observamos os mandamentos. Deus é e basta. Quando nós damos um sim a Deus, quando nós, abatidos na nossa soberba, reconhecemos a condição de criaturas, reconhecemos que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor, e dizemos sim à vivência dos mandamentos, na verdade, você está dando um sim a si mesmo. No sentido de que é aí que você se realiza. É aí que você experimenta bem-aventurança. É aí que você é feliz. É aí que você então é divinizado. Essa vida divina que corre em tuas veias, que corre em tua alma. Então, por que a igreja então prega, defende a castidade? Por que o Senhor deixou a castidade como mandamento? Porque tem a função de libertar o amor dessa atitude utilitarista, que vê o outro como algo a ser usado, algo útil para o meu prazer. E se não me dá mais prazer, eu vou procurar outro, e vou procurar outro, e vou procurar outro. Ou se me dá prazer, mas eu quero alguém diferente, eu quero coisa diferente, então eu vou procurar fora. E a gente precisa, em você que está ouvindo, talvez hoje você está numa vida na graça, mas você que passou por isso, precisa pedir perdão ao Senhor. Também pelos todos os corações que foram machucados por causa deste teu pecado. Quantas pessoas você se feriu, mas quantas pessoas você também feriu por causa dessa desordem. Quantas vidas estragadas por causa dessa desordem. Você foi lá, fez o que você quis, depois foi embora. Como se não fosse nada. Deixando vidas marcadas, corações feridos. Você precisa rezar por essas pessoas. Entregá-las ao Senhor. Então, antes de adentrarmos mais profundamente aqui, nós precisamos compreender o que é essa paixão que está dentro de nós. E presta atenção nisso aqui. Porque existe uma confusão muito grande. Será que eu senti aquele impulso? Isso é pecado? Não é pecado? Então, eu quero caminhar com você. Primeiro, abra a sua Sagrada Escritura, Gálatas capítulo 5. Abra a Bíblia. Gálatas capítulo 5. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, através do apóstolo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e seguintes. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne. Sabe por quê? Porque o que a carne deseja é contra o Espírito. E o que o Espírito deseja é contra a carne. Quando o seu despertador toca ali, 3h45 para o rosário da madrugada, o que é que sua carne diz? Dorme mais um pouquinho. Dorme mais um pouquinho, você está cansado. Mas o que é que o seu Espírito diz? Prontidão, levante-se depressa, vigilância, o Senhor te espera. Quando você se coloca ali, não é, diante do café da manhã, da geleia do bispo, o que é que seu corpo vai dizer? Come, é tão saborosa. Mas o que é que o teu Espírito diz? Você fez um propósito. Fica firme no teu propósito, não vacila. Fica firme no teu propósito, porque essa mortificação te traz um quinhão de glória. Fica firme no teu propósito. O Espírito tem desejos contrários à carne, e a carne tem desejos contrários ao Espírito. São opostos um ao outro. E por isso nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Quem você vai fortalecer? A tua carne? Dando tudo então o que ela está pedindo, ou o teu Espírito?
ou teu espírito? Se porém sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. E olha, preste atenção, versículo 19. São bem conhecidas as obras da carne. Preste atenção. Se você está alimentando a tua carne, olha quais são as obras que você vai estar colhendo ou vai passar a colher na tua vida. Imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Quantas violências sexuais acontecem dentro das casas? Pelos próprios familiares. Imoralidade sexual. Impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, ira, intriga, discórdia, facções, inveja, bebedeiras, orgias e tantas outras coisas semelhantes. Olha para a tua vida e vê se uma dessas coisas não estão presentes aí. Inveja, ciúme, ira, discórdia, inimizade, idolatria, contenda. É porque a carne, são obras da carne. São obras da carne. Eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Com que a gente tem alimentado, se alimentado ao longo do dia, né? O que é que está entrando pelos olhos? O que é que nós estamos ouvindo? Está fortalecendo o nosso espírito ou a nossa carne? Está fortalecendo o nosso espírito ou a nossa carne? Agora, do contrário, São Paulo vai dizer, o fruto do espírito é amor, é alegria, é paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Olha isso aqui, gente, só isso aqui já está uma pregação. Meu Deus, me ajuda com o tempo. Eu estou na introdução. Quais são os frutos do Espírito? Muita gente testemunhando, dizendo, irmã Maria Raquel, depois que eu sou no rosário da madrugada, é impressionante. Eu estou me sentindo mais calma. E olha que a tribulação não diminuiu, não. Tem gente que a tribulação aumentou. Mas é impressionante como eu estou mais calma diante das situações. Irmã Maria Raquel, aconteceu tal coisa e eu, estável. Não estou, recebi uma palavra tão difícil, eu não revidei. Pessoas que são tantas situações. Porque o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, bondade, lealdade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Palavra poderosa. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Então entenda. Vamos entender o que são essas paixões. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1763, ele vai dizer o seguinte, presta atenção. O termo paixões pertence ao patrimônio cristão. Os sentimentos ou paixões designam as emoções ou movimentos da sensibilidade que inclinam alguém a agir ou não agir em vista do que é experimentado ou imaginado como bom ou mal. Então, são movimentos, não é? São movimentos que nos inclinam a agir. Então, a paixão, ela não é por se amar. Nós falamos, inclusive, a paixão de Cristo. A paixão de Cristo que levou a dar a sua vida por nós. A paixão em si, ela não é boa ou má. Ela nos leva a agir ou não agir. São sentimentos que nos impulsionam diante de uma determinada situação. É o que diz o Catecismo, parágrafo 1767. Abre o seu catecismo. Inclusive, gente, o Instituto Hesed, no aplicativo Hesed, nós temos o catecismo. Temos o catecismo em áudio, não é isso, irmã Maria Joana? Baixa no seu celular, aplicativo do Instituto Hesed, gratuito. Baixa aí e é Google, como é que chama? Google Story, né? Google Play e Apple Store, né? Você baixa aí gratuitamente e você tem o catecismo em áudio completo. O Instituto gratuitamente disponibilizou para você. Então, parágrafo 1767. Em si mesmas, as paixões não são boas nem más. Elas só recebem essa qualificação moral na medida em que dependem efetivamente da razão e da vontade. As paixões
são chamadas voluntárias, ou porque são comandadas pela vontade, ou porque a vontade não lhes opõe obstáculo. Faz parte da perfeição do bem moral humano que as paixões sejam reguladas pela razão. Então, é aquilo que você faz com aquele movimento, com aquele impulso, que vai dizer se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Por isso a gente falou muito de iluminar a inteligência com a fé, para que essa razão possa governar, possa lhe mostrar o bem a ser perseguido e o mal a ser evitado. Por isso a importância da formação da consciência. Então vamos lá, dito isto, sentir é pecado? Sentir o impulso. De repente você é um homem casado, uma mulher casada, e passou aquele homem, aquela mulher, e você sentiu um impulso, de repente sentiu atraído por aquela pessoa. Esse sentir é pecado? Vamos descobrir isso aqui. Muitas vezes quando nós sentimos uma má inclinação, por exemplo, que eu falei, ou de repente a inveja, você viu uma pessoa que está se dando bem, e aí você teve um impulso de, nossa, por que com ela? Por que não eu? Por que não comigo? Aquele impulso da inveja, nós pensamos, será que esse impulso é pecado? Não, meus irmãos, porque o pecado não está em sentir. Isso não está sob o nosso controle. O nosso corpo está em desordem por causa do pecado original. Nós fomos perdoados, o pecado original foi apagado com o batismo. Mas as consequências, mas nós sofremos ainda esse drama. Nós continuamos marcados por ele. Nós já fomos perdoados, mas nós trazemos as consequências dele. Ele nos deixou em desordem. E por isso que existe uma luta, mas há um mérito nesta luta. Às vezes quando a gente está naquela batalha, Senhor, por que o Senhor não tira isso de uma vez? Por que o Senhor não tira? Se são os meus olhos que estão me fazendo... Então por que eu... Pronto, parar de ver de uma vez. Só que nós perderíamos o mérito da luta. Porque o mérito está exatamente em lutar. O Senhor quer nos ver lutar. É o que Santo Agostinho vai dizer, o Deus que te salvou, o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Eu preciso escolher a salvação, entende? Ele abriu as portas do céu e disse, entre. Eu vou te dar todos os meios, todas as graças, mas ele vai observar a tua vontade. As portas do céu estão escancaradas, mas você é livre para ficar fora ou para entrar. É o amor de Deus. É o amor de Deus. O que eu estou dizendo isso está no Catecismo, parágrafo 1768. Vamos lá. Os grandes sentimentos não determinam a moralidade nem a santidade das pessoas. Não é o sentir ou não sentir que vai dizer se você é santo ou não. São Francisco de Assis certa vez se jogou no espinheiro, sofrendo uma tentação absurda contra a castidade. São Francisco de Assis, São Padre Pio. O inimigo se aparecia para eles disfarçado das suas filhas espirituais para tentá-lo. Era terrível, terrível, São Padre Pio. Então, não é o sentir que determina a santidade das pessoas, a moralidade, não. Pelo contrário, são reservatório inesgotável das imagens e afeições em que se exprime a vida moral. As paixões são boas quando contribuem para uma ação boa e são más quando o contrário. A vontade reta ordena para o bem e para a bem-aventurança os movimentos sensíveis que ela assume. E a vontade má sucumbe às paixões desordenadas e as exacerba. As emoções e sentimentos podem ser assumidos em virtudes ou em vícios. Então ali onde você é mais tentado, se revela, quando você resiste, se revela então a virtude, como o próprio São Francisco de Sales. Conta-se que a mesa em que ele sentava embaixo era toda arranhada, porque ele era muito tentado à ira, mas ele ficou conhecido como o santo da mansidão. Veja, aquele sentir, aquele impulso. São Francisco de Sales conseguiu, com a graça de Deus e com também as suas mortificações, dominar. A tal ponto que de irado esse homem se tornou conhecido como o santo da mansidão. Mas foi anos de batalha e conquista, de maneira que diante de um filho espiritual, certa vez, ele disse, meu filho, não me faça perder em um segundo o que eu demorei 20 anos para conquistar. Conquista. Compreendeu isso aqui? Nem sempre é fácil não consentir nessas paixões. Mas como resistir às más inclinações? É essencial conhecer a natureza das próprias paixões e se antecipar às situações em que elas podem ser despertadas. O autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo.
Conheça-te a ti mesmo. Quais são os seus pontos fracos? Porque o inimigo conhece. O padre Rossetti dizia outro dia, o inimigo, ele é sacerdote exorcista com experiência de atendimento, ele dizia, o inimigo sabe qual é a tua fraqueza. Ele sabe. Então quando você não está consciente da sua fraqueza, você vai deixar essa porta aberta. Mas se você se conhece, sabe, como aquela pessoa que tem, de repente, a propensão ao álcool. Então, tem problema, gente? Hoje se discute muito isso aqui. Tem problema uma taça de vinho? Tem problema um copo de cerveja? No primeiro momento nós somos levados a dizer, não tem problema algum. Mas para essa pessoa que tem essa propensão, essa tendência, tem todo o problema. Por isso que é tão difícil dizer. Por isso que nós optamos muito mais por realizar uma festa, então não colocar ali bebida alcoólica, respeitando a limitação daqueles que são mais fracos. A palavra de Deus é interessante, ela fala do vinho, o vinho que alegra o coração, mas ela também fala, se eu não me engano, eu não tenho certeza se em Provérbios, que ela vai dizer, mas o vinho não foi feito para embriaguez. O sexo também não foi feito para se tornar essa pocilga, essa pornografia, não foi feito para isso. O vinho foi feito para alegrar o coração, existe uma justa medida. O sexo, de igual modo, foi feito para unir o esposo à esposa, foi feito para a procriação, tem essa finalidade unitiva e procriativa. A gente é que aporcalha tudo. Entende? Então, conhecer a natureza das próprias paixões, conhece-te a ti mesmo. Para então se antecipar, Dom Lorenzo vai dizer, para que você se antecipe aquelas situações. Não. Eu estou ainda fazendo um caminho para poder viver sóbrio, sair dessa embriaguez. Vai ter uma festa, é uma festa do meu melhor amigo, mas vai ter álcool. Não. Eu vou ligar, meu querido, parabéns. Amanhã vem em casa, a gente almoça junto, mas eu não vou poder ir à sua festa. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Santa Teresa de Ávila reforça essa importância do autoconhecimento. Eu vou caminhando aqui, porque senão não vai dar tempo, né? Mas Dom Lorenzo, ele traz então o remédio mais eficaz então, quanto a esses impulsos imprevisíveis. Veja, o remédio mais eficaz contra esses ataques imprevistos é eliminar com o tempo as suas causas, aquilo que provoca. Por exemplo, se você sabe que perde a paz, quando você se vê privada de algo que você tem apego, aquela pessoa que chega na sua casa e vai usar uma coisa que você gosta muito. Você é apegado àquilo, você fica inquieto, você fica nervoso. O que é que você faz? Já sei. Não vou deixar aquela pessoa vir na minha casa. Não. Você vai se desapegar daquele bem. Vendo como a gente, às vezes falta inteligência. O que é que você é levado a fazer? Não, vou evitar que aquela pessoa venha. Não, vai vir outra, vai vir outra, vai vir outra. Você, na verdade, é aqui dentro. É você que vai se desapegar daquele bem. Isso aqui tem um exemplo muito interessante. A Madre Kelly partilhava com a gente quando ela entrou para o mosteiro, ela tinha vida religiosa, ela tinha medo de ser mandada para a cozinha. Ela não sabia cozinhar. Ela disse, pronto, não sei cozinhar, naquela época não sabia, tinha medo. O que é que ela fez quando chegou, quando então iniciou ali no convento? O que é que ela fez? Ela disse, eu quero ir para a cozinha. Ela não esperou, sabe? Ela pediu, eu quero ir para a cozinha. Enfrentar. Quanto mais você foge, o medo, mais ele vai crescendo. Então, ela enfrentou. Olha que bonito isso aqui. Eu vou vencer esse medo enfrentando nessa situação. Nem sempre se enfrenta. Muitas vezes tem que fugir mesmo. Mas essa situação que eu estou dizendo, eu quero ir para a cozinha. Vamos acabar com esse medo de uma vez? Pronto. Então, eliminar a causa. No caso, nós estamos falando dos apetites da carne. Se você sabe dessa dificuldade, então você vai evitar determinados sites, determinadas conversas, lugares. Se ainda não há firme decisão, no caso, os pecados da carne, é preciso fugir. Não vai enfrentar. Você vai fugir. Na verdade, você enfrenta fugindo. E aqui eu entro mais especificamente, então, nos apetites da carne. Mais uma vez, a gente vai lá para o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2339. Parágrafo 2339.
Encontrou aí? Amém ou misericórdia? Quem não tem um catecismo ainda precisa providenciar. Livraria Imaculada, temos catecismo? Faz o pedido do teu catecismo, porque nós precisamos caminhar com segurança por aqui. Não é o que a irmã Maria Raquel está dizendo, é o que a igreja nos ensina. 2339. Veja. A castidade comporta a aprendizagem do domínio de si, que é pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara: ou o homem comanda suas paixões e obtém paz, nosso caminho do combate espiritual para a paz interior, ou ele comanda as suas paixões e tem paz, ou ele se deixa subjugar por ela e se torna infeliz. A dignidade do homem exige que ele possa agir de acordo com a opção consciente e livre. Livre. Já falamos várias vezes, livre. Nós não somos livres quando fazemos o que queremos, mas somos livres para fazer aquilo que devemos fazer. Você não é livre quando de repente numa festa você vai se embriagando, não tem consciência e liberdade para dizer não àquele copo de bebida. Você é arrastado por ele. Quantas pessoas perderam a vida exatamente assim? Num acidente porque foram dirigir depois de encher a cara. Sabiam que não podiam beber e dirigir, mas fizeram porque não são livres. Então, o homem consegue essa dignidade quando liberto de toda escravidão da paixão, ele caminha para o seu fim pela escolha livre do bem e procura eficazmente os meios aptos com diligente aplicação. Aqui entra já a virtude, não é? A diligência, como nós falávamos, não podemos ser negligentes. Então veja, como combater? Chegamos aqui no ápice. O combate espiritual contra os apetites da carne envolve 3 movimentos distintos: antes, durante e depois da tentação. Nós chegamos aqui no cerne, no ápice da nossa pregação de hoje. Como combater isso aqui? Somos tentados, gente, não é? Quantas tentações? Então, como combater? Dom Lorenzo vai dizer, existem 3 momentos distintos: antes, durante e após a tentação. Eu quero lembrar aqui as 5 razões pelas quais nós somos tentados segundo São Tomás de Aquino. Vamos passar aqui? Por que nós somos tentados? Hoje meditamos isso no rosário, foi incrível o rosário. Deus é maravilhoso, o Espírito Santo é lindo. E nós estamos fazendo um caminho, você está aprendendo o que é a vida sacramental e ontem foi o batismo. E hoje nós trouxemos a realidade da tentação. Porque se você abrir o Evangelho ali segundo São Mateus, após ser batizado, Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado. Eu nem dei o desfecho hoje no rosário, ó, porque ao vencer a tentação, o que é que acontece? Lhe digo já, segura aí. Tem um prêmio para aquele que vence a tentação. Então, nós também, uma vez batizados, nós começamos a enfrentar essa realidade da tentação, porque por inveja do diabo, você nasce como filho de Deus, ele tem inveja de você. Ele quer a todo custo te impedir de adentrar neste reino, de viver a vida dos filhos de Deus. Então começa a realidade da tentação. E São Tomás então vai dizer, você é tentado por 5 razões em especiais. 5 razões. Toma nota disso aqui. A primeira razão, né, pela qual Deus permite a tentação, é para que o nosso amor seja provado. Esse amor precisa ser purificado. A tentação nos faz sofrer e o sofrimento purifica o amor. Por que muitas pessoas estão deficientes hoje no amor? Porque não suportam o sofrimento. Porque não querem sofrer. Porque toda dificuldade tiram do caminho. Começou a ficar difícil a realidade a 2? Vamos acabar aqui, vamos procurar outra pessoa. Filho, este sofrimento é necessário para purificar o amor que vos uniu. Esse sofrimento é necessário para tornar esse amor como ouro que é provado no fogo. Como ouro que é purificado no fogo. É preciso purificar este amor. Porque se esse amor não conduz um ao outro para a salvação, para o céu, ele não serve de nada, ele é um amor puramente humano, que mais está servindo para a condenação do que para a salvação. Então vai chegar a crise, vão chegar os momentos difíceis e você não vai se anestesiar dessa dor, você não vai se distrair dela, você vai enfrentar com a graça de Deus e permitir que o seu amor a Deus seja purificado. Então, primeiro, o amor precisa ser provado. Segundo, de São Tomás de Aquino, para abater o nosso orgulho, para abater a nossa soberba, porque a tentação nos humilha. A tentação nos humilha. Sobretudo esta aqui. É impossível viver a tentação da luxúria, dos pecados da carne sem humildade. É impossível.
É impossível. Quantas pessoas que dizem, eu tenho vergonha, Maria Raquel, de confessar isso. Eu confesso tudo, mas quando chega no 6º mandamento, eu tenho vergonha. Como é que eu vou dizer para o padre aquilo que eu fiz? Primeiro, você está dizendo para o próprio Cristo. Pecado apresentado, pecado acusado é pecado perdoado. Se você retém, você está se privando do perdão de Deus. E você vai oferecer exatamente isso que você sente na hora, seja essa vergonha ou que você vai oferecer isso em reparação. Oferece para reparar o estrago que você fez. Então, é o pecado da masturbação, da pornografia, do adultério. Você vai colocar, você vai dizer e diga, quanto mais claro você for, melhor. Aqui eu estou falando já do pecado, mas São Tomás está aqui ainda na tentação. Ele permite a tentação para abater a nossa soberba. A terceira razão para que o diabo seja confundido. Para que ele, agora sim, ele seja confundido. Porque quando somos tentados, mas vencemos, quem vence na verdade é Cristo. E o inimigo ele é obrigado a se retirar, confundido e envergonhado. Ele quis nos engolir, mas Cristo venceu. Mas a Virgem Maria pisou a sua cabeça infernal. Ele tem que sair derrotado e confundido. Quarta razão, porque precisamos nos fortalecer. A tentação te fortalece, porque você está lutando. Você está lutando. Isso está te fortalecendo. E quinta razão, ela revela a tua dignidade. Tua família está sendo tentada, isso revela a dignidade que ela tem. Teu matrimônio está sofrendo aí as insídias diabólicas, isso revela a dignidade, a contragosto de Satanás, isso revela a dignidade. A tua família é preciosa, o teu casamento é sagrado, a tua vida é um dom. Então alegremos-nos se estamos sendo tentados. O inimigo não vai atrás do mau cristão, ele vai atrás daquele que está lhe oferecendo resistência. Então, existem 3 momentos. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Tá tudo ok? Coloca aí no chat, nos comentários, se vocês estão entendendo. O que é que ficou mais forte até aqui? Marijana está acompanhando tudo aí no chat de cada um de vocês. Antes da tentação, como se combate? Fugindo. Ele vai dizer 3 coisas, 4 coisas que você vai fazer sobre a tentação, os apetites da carne. 3 coisas. Se combate fugindo. Se combate evitando o ócio, ficar à toa, sem fazer nada, ou fazendo coisas indevidas, né? Então, fugindo, evitando o ócio. Jesus vai dizer a Santa Faustina, mente vazia é a oficina do diabo. Evitando o ócio, obedecendo. Obedecendo a quem, Maria Raquel? A palavra de Deus, as inspirações. Aqueles que têm, que por dever, são aqueles que lhe dão as ordens, seja você filho, um pai, uma mãe, seja você que trabalha na empresa, aquele que te coordena, seja você que é um consagrado, aquele que é o superior, enfim, obedecendo. A obediência, claro, né? Existe só uma única razão pela qual nós estamos desobrigados a obedecer, quando aquela obediência contraria a lei de Deus. Quando aquela obediência configura em si um pecado, aí nós estamos desobrigados. Mas se não, não tem desculpa. Obedecer e recorrer à oração. Recorrer à oração. Vamos repetir isso? Antes da tentação. Tá tudo bem. Olha, meu Deus, eu estou tendo um instante de paz. Não estou sendo tentado. Aí o que é que acontece aqui? Aí o inimigo quer que faz você baixar a guarda. Tá tudo bem. Estou tão bem no meu matrimônio, estou tão bem no meu relacionamento, estou tão bem na igreja, estou bem na igreja, eu estou finalmente um tempo assim, de paz. Lembre-se do que o Padre Roberto Bem-vindo disse. Se o inimigo recuou, ele está se fortalecendo para poder atacar de novo com mais força. Então, esse tempo de bonança não é para baixar a guarda. É o que Jesus fala no Horto das Oliveiras. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, vigiai e orai para não cair em tentação. Então, tá tudo bem? Não deixe de rezar. Alcancei minha graça, vitória, agora vou embora, não venho mais para a oração. Tua situação depois vai se tornar pior do que antes. Não. O cristão, ele não baixa a guarda. Quando está tudo bem, é hora então de você ainda mais se estreitar o seu relacionamento com o Senhor. Aproveita o tempo de paz para crescer em virtude. Aproveita o tempo de paz para se unir ainda mais ao Senhor. 4 coisas
Então, vamos repetir? Antes da tentação, se combate fugindo das ocasiões, porque você já se conhece, então você vai evitando. Fugindo das ocasiões, evitando o ócio, obedecendo a Deus e recorrendo à oração. Fuga, evitar o ócio, obedecer e rezar. É assim. A prevenção é a chave. Se combate fugindo. Para combater as tentações é necessário evitar as ocasiões que possam levar ao pecado. Manter-se afastado de pessoas, lugares, situações que possam representar um perigo. Às vezes a gente se julga forte demais. Não, eu consigo, eu vou, né? Aquela história, né? Nossa, eu vou naquele lugar, eu fiz a experiência de Deus aí, mas eu vou naquela micareta, eu vou naquela festa, porque eu quero evangelizar os meus amigos. A sua intenção é até boa, mas você está ignorando a sua fraqueza. Aí chega lá, o que é que acontece? Você não só não consegue resgatar os seus amigos de uma vida fútil, de uma vida pecaminosa, como você acaba caindo. Por quê? Porque você não se conhece. Porque você ainda não está consciente da sua fraqueza. Adverte São Francisco de Sales: logo que note uma tentação, imita as crianças. Quando elas veem um lobo, um urso, imediatamente elas vão se lançar no seio do pai ou da mãe. E vão clamar por socorro. O autor sagrado alerta que quem ama o perigo nele perece. Eclesiástico 3:27. Quem ama o perigo vai perecer nele. Se uma pessoa tem um firme propósito de guardar a sua pureza, mas não evita ambientes, pessoas, coisas, sites, páginas que levam ao pecado, então este propósito tem pouco ou nenhum valor. Não adianta ter propósito se você não lança mão dos meios. Sabe por quê? São Tomás de Aquino vai dizer: a razão disso é porque Deus nos abandona ao perigo quando a Ele nos expomos deliberadamente ou dele não nos afastamos. São Tomás está dizendo o seguinte: se você se expõe ao perigo de maneira deliberada, imprudente, Deus aí te abandona. Deus aí te abandona. Cuidado. Não te sintas confiante por não teres em muitos anos experimentado os estímulos da carne, diz Dom Lourenço. Mas faz 10 anos, faz 15 anos que eu consegui a libertação do vício, da pornografia, do adultério, da masturbação. Já faz 20 anos, já faz 30 anos. Posso ficar seguro. Dom Lourenço está dizendo: cuidado. Porque esse vício é capaz de fazer em uma hora o estrago que não fez em muitos anos. Em uma hora. O estrago que não fez em muitos anos. E sabe tecer suas tramas ardilosamente e as ocultas, de modo a ferir mais profundamente e causar danos mais irremediáveis, quanto mais inofensivo e menos suspeitoso esse vício se mostrar. Cuidado. Quem está de pé, cuidado para não cair. Nós somos muito bem casados, nunca aconteceu uma traição entre nós, está tudo tranquilo, eu posso me permitir esta carona, eu posso me permitir esta amizade, nunca aconteceu. Cuidado. Cuidado. Evite o ócio, deves fugir do ócio, estar vigilante, concentrando o pensamento nas ocupações próprias do teu estado. Falávamos sobre isso ontem, quem perdeu a pregação precisa voltar lá. Cuidado com a negligência, com a preguiça espiritual. Evitar o ócio não é fazer qualquer coisa, é fazer o que você tem que fazer, as obrigações próprias do seu estado. Obedecer, já falamos, buscar a oração, já falamos. Agora, durante a tentação, se combate discernindo qual a causa da tentação. Com sinceridade e modéstia. Você está no meio da tentação. Ali era antes, não tinha tentação nenhuma se apresentando. Você estava ali se fortalecendo, se preparando para o ataque, porque ele vem. Agora você está em plena tentação. Dom Lourenço vai dizer: busque discernir a origem da causa. Se é interna, se é externa. O que é a causa externa? A curiosidade dos olhos e dos ouvidos. O excessivo cuidado no vestir. As conversas e atitudes que incitam a este vício. O remédio nesses casos é a sinceridade e a modéstia. Não querendo ver nem ouvir nada que possa levar ao mal. Foge dele por todos os meios. Se essa causa é externa. Você está se colocando nessa situação. Se a causa é interior, ou seja, procede da vitalidade do teu corpo.
ou pensamentos na tua mente, que se originam dos nossos maus hábitos ou de sugestões do maligno, os maus pensamentos, a vitalidade do teu corpo que está pedindo aquela recompensa, que está pedindo aquele ato. E ele diz, a sensualidade do corpo se combatendo com a mortificação, disciplina, jejum, a mortificação aí do apetite, vocês que estão, abstinência de doce, quantas situações, né, estão na banana, mortificando o sono. A sensibilidade do corpo se vence mortificando. Às vezes, reze por mim, a oração vai adiantar muito. Mas se não houver mortificação, dificilmente a vitória virá. É preciso mortificar o corpo. Com relação aos pensamentos, irmã Maria Raquel, o que é que eu faço? Dom Lorenzo vai dizer, ocupe-se com exercícios adequados ao teu próprio estado. Recorra à oração e à meditação. Clame a graça de Deus. Eu falava outro dia a importância de crucificar os maus pensamentos. Os maus pensamentos, aqui não só nesta área, mas tantos pensamentos, por exemplo, quando você está sendo tentado a algo no teu pensamento que te entristece, e a gente vence com a palavra de Deus. Por isso a importância de você conhecer a palavra de Deus. Quando você recebe uma notícia muito difícil e você já fica ali ansioso, apreensivo, é a palavra de Deus que vai dizer, não vos preocupeis com nada. A palavra vai dizer que aqueles que confiam no Senhor, diz o salmista, Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, nada o pode abalar, são firmes, são estáveis para sempre. Nós vencemos os maus pensamentos com a palavra. E claro, recorrendo à oração, à meditação e também nos ocupando. Se ocupe com aquilo que é próprio do teu estado de vida. As suas tarefas diárias, não pare, vai executar, vai trabalhar, vai fazer o que tem que ser feito. Santo Afonso de Ligório recomendava que diante da tentação, o cristão se volte imediatamente para Cristo crucificado. Eu conheci um jovem que tinha tanta tentação contra a castidade. E para ele era muito difícil, sobretudo quando ele ia ao banheiro. E ele fez algo interessante, né? Os jovens e a sua ousadia. Ele só entrava no banheiro levando o crucifixo. Ele só entrava no banheiro nesse tempo que ele estava enfrentando a tentação com Jesus crucificado. E o tempo que ele estava ali no banheiro, ele se voltava para o Cristo crucificado, para as chagas de Jesus. Jesus fala a Santa Faustina. No mistério da flagelação, ele diz, sabe por que estou sendo flagelado, minha filha? Por causa dos pecados da carne. Ele se deixou flagelar na carne, para que por essas chagas nós fôssemos curados. Então, Santo Afonso vai dizer, se volte imediatamente para Cristo. Peça socorro, medite a sua paixão. Dom Lorenzo, a oração deve ser feita da seguinte maneira, ao te dares conta, não só da presença de maus pensamentos, mas até da insinuação deles. Te volte logo para Cristo crucificado e diga, meu Jesus, meu doce Cristo, venha depressa em meu socorro. Não deixe que eu caia nas mãos do inimigo. E abraçando a cruz, da qual pende o teu Senhor, beija as tuas chagas dos teus pés, dizendo com fervor, ó adoráveis chagas, santas e castas, vinde imprimir-vos agora neste meu pobre e impuro coração, para livrar-me do perigo de vos ofender. Ó meu Cristo crucificado, ó chagas do meu Redentor, liberta-me, salva-me. Os casais devem colocar ali no leito nupcial, no quarto, no lugar bem visível ali para vocês, as chagas do Redentor, Cristo crucificado. Para que vocês não deixem que a sanha do maligno adentre na união de vocês. Na vivência sadia da sexualidade. Na vivência sadia daquilo que Deus os entregou como dom. Quantos esposos que ficam submetendo suas esposas e essas se submetem a coisas tão terríveis. Atos abomináveis. Ali dentro da vivência, da prática sexual, está errado. Ao se unirem, precisam olhar para o Redentor, precisam olhar para o Cristo e oferecer um sacrifício de louvor ao Senhor. O Catecismo da Igreja Católica, que já vamos nos aproximando do fim. Parágrafo 2530. Abre aí. Veja, gente, que Deus te trouxe para essa quaresma de São Miguel.
para fazer de ti um cristão católico de verdade, para te fazer viver a fé com toda a sua profundidade e beleza. É direção espiritual. 2530. A luta contra a cobiça carnal passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. Purificar o coração. Jesus, ao abordar os fariseus, os mestres da lei, ele vai dizer isso. Porque a determinada altura, não sei se eu acho essa passagem aqui agora, mas a determinada altura, os fariseus ali estão criticando porque os discípulos de Jesus vão se alimentando sem fazer a purificação exterior, a lavagem do copo, dos pratos. Não é? Hoje diríamos até uma questão de mais do que costume, até de higiene, educação. Mas Jesus aproveita aquela situação e diz: como vocês são insensatos. Porque não é aquilo que entra, que vai macular o homem. Você pode abrir Mateus 15, versículo 1 e 2. Abre aí a sua Sagrada Escritura. Mateus 15, 1 e 2. Mateus 15, versículo de 1 a 2. Vamos ver isso aqui juntos. Olha. Então alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém dirigiram-se a Jesus e perguntaram: por que teus discípulos desobedecem à tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos quando vão comer? Jesus respondeu-lhes: e vós? Por que desobedeceis aos mandamentos de Deus em nome da vossa tradição? E Jesus coloca várias situações. Até que mais lá na frente, versículo 11, ele vai dizer: não é aquilo que entra pela boca que torna alguém impuro, mas é o que sai. Então os discípulos se aproximaram e disseram: sabes que os fariseus se escandalizaram ao ouvir tuas palavras? E ele respondeu: toda planta que não foi plantada por meu Pai será arrancada. Jesus vai explicar esta palavra mais adiante, dizendo assim, veja, versículo 18. O que sai da boca, porém, vem do coração, e isso torna alguém impuro. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias. Isso é que torna alguém impuro. Comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Pessoal, os jovens aí, sobretudo, não vão usar essa palavra aqui, não é? Para comer de mãos sujas. Vamos ao profundo do que Jesus está dizendo. O que traz a mácula, essa impureza da alma que Jesus está falando, não é o que entra, mas é o que sai. É do coração. Por isso o catecismo está dizendo, o coração precisa ser purificado. É o que nós estamos vivendo aqui nessa quaresma, purificando o coração. E por fim, Dom Lourenço vai dizer o que fazer após a tentação. O que fazer após? Quando o momento da tentação tiver passado, ainda que te sintas livres e protegida, cuida de manter bem longe de ti aquilo que te causou a tentação. Mesmo que haja alguma razão boa e virtuosa para agir de outra forma, pois isso seria uma armadilha do demônio para te precipitar nas trevas, enganando-te com falsas luzes. Passou a tentação, agora eu já posso fazer determinada coisa, agora eu já posso de novo. Não, ele diz, acautela-te. A gente volta para o ciclo, né? Então veja, a vida do cristão é essa constante vigilância, essa constante luta. E após a tentação aqui, ele está considerando que você venceu, mas pode ser que após a tentação nos encontremos, você se encontre no chão, você caiu, você pecou. O que é preciso fazer? Correr para a confissão. Imediatamente. E nem esperar a confissão sacramental. Já começa a pedir perdão a Deus agora. Já se arrepende agora. Já derrama as tuas lágrimas diante do teu Senhor agora. E busque a confissão sacramental. Nós vamos nessa próxima semana fazer um caminho lindo, belíssimo com os sacramentos no rosário. Eu quero convidar você a vir. Pessoas que há 20, 30, 40, 50 anos não confessavam. E por causa do rosário de Nossa Senhora, estão voltando a vida na graça, a comunhão, a amizade com Deus. Sobretudo, por causa do pecado da carne. Essas pessoas se afastaram de Deus. Nós encontrávamos outro dia, não era a irmã Maria Joana, uma pessoa que se prostituiu por muitos anos. Ela usou essa expressão, ela disse, irmã, eu fui prostituta a minha vida quase toda. E ela com lágrimas nos olhos dizia, mas eu voltei. Eu me arrependi. Eu fui liberta daquela escravidão.
com o Instituto Hesed, com o Exército de São Miguel. Eu vim aqui para agradecer. E olha, vivia junta com uma pessoa, por causa de um impedimento, ela disse, olha isso, olha o que é a graça de Deus, um coração que se decide. Eu e o meu companheiro, porque não tem o sacramento do matrimônio, estamos vivendo em castidade. Estamos vivendo em castidade como irmãos, oferecendo este tempo em reparação, deixando Deus purificar os nossos corações, até o dia em que Ele nos conceda a graça de recebermos o sacramento do matrimônio e nos unirmos de novo, os nossos corpos se unirem, porque as nossas almas foram unidas, união sacramentada pelo Senhor. Olhe isso. Não esqueça, filho, filha, que você tem, que você conta com a graça de Deus. Eu sei que você quer ser livre e você quer ser feliz. Mas deixa eu te dizer, muito mais do que você quer, do que você deseja. Deus quer te fazer livre e te fazer feliz. Você acredita nisso? Você crê nisso? Tome posse da graça de Deus. Olha que caminho lindo. Olha que caminho lindo Deus está, por onde Deus está te levando e te conduzindo. Deus está te pegando pela mão e dizendo, nós vamos vencer tudo isso juntos. Nós vamos vencer tudo isso juntos. Então, se você perdeu alguma das pregações da nossa Quaresma de São Miguel, estão todas aqui no canal. Aproveita o final de semana para maratonar, para fazer um intensivão, para colocar as pregações em dia. Porque na segunda-feira a gente já retoma de novo com nova formação, pregação nova. E você não pode perder essa jornada, essa direção espiritual. Tá? E esta pregação, eu sei que muita gente ouvindo, nossa, eu queria enviar para aquela pessoa, porque a gente quer iluminar a vida de outras pessoas. Nós recebemos a luz. Então, o Evangelho vai dizer, uma luz não é acesa para ficar debaixo de um candeeiro, muito pelo contrário, um candeeiro é para colocar em cima. É para iluminar a vida de muitas outras pessoas. Então, sei que ao ouvir, você já começou a pensar, eu queria enviar essa pregação para todo mundo. Então, nós vamos agora participar da Santa Missa, você já pode apresentar as suas intenções e em seguida, essa pregação sai cortada aqui no canal do YouTube. Você já pode, então, em seguida, vir aqui compartilhar ela com o maior número possível de pessoas que você desejar, que Deus tocou hoje o seu coração. Tá bom? Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.